Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e o programa de hoje recebe um convidado especial, é o Leston Júnior. Ó, eu prometo que em breve aprenda a falar certinho, é Leston. Eu fiquei com Leston, é Leston, isso, Leston Júnior. Tá vendo, gente? Primeiro de tudo, vamos ver esse nome. É Júnior, veio do seu pai, mas de onde veio o nome do seu pai? Olha, bom dia. É uma pergunta que não tem resposta, porque já procuramos a origem e realmente não foi encontrado, mas no começo realmente as pessoas têm alguma dificuldade na pronúncia, mas como a gente pretende ficar bastante tempo aqui em Juiz de Fora, tenho certeza que em breve aí todo mundo consegue falar tranquilo. Então é isso aí, espero, vai dar tempo de aprender sim. E para falar com a gente também o Fernando Júnior, nosso comentarista botafoguense, que vai falar desse vacilo que o Botafogo deu ontem. Tava ganhando de 1-0, desperdiçou pênalti e empatou com o Barra Mansa. Falou tudo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Leston. Prazer estar aqui de novo na Arena. Tá aborrecido com o Botafogo? Tá aí, Rapaz, todo fechadão. O que houve? Pois é, Botafogo é o time do quase, né? Quando você acha que vai, não vai. Foi igual o Tupi no ano passado, né? Quando você achou que ia subir para a Série B, continua na Série C. Mas esse ano vai ser diferente. Tem gente nova aqui, ó, o Leston tá aqui e... aí, não vai fazer igual o Botafogo, não. Vai ser diferente. Pois é, o Fernando já começou o nosso bate-papo. O Campeonato Mineiro, o Tupi já não tem chance de classificação, tem ainda um objetivo dentro da competição, mas o principal agora é a Série C. Como é que está a sua expectativa para esse campeonato? Expectativa boa, não é? Obviamente que não dá para desassociar esse momento atual. Como você bem disse, o clube tem ainda uma meta dentro da competição, que é a busca pela sexta colocação, né? E nós, enquanto profissional, precisamos entender dessa necessidade, mesmo sabendo que o tempo para que a gente possa fazer as devidas modificações é um pouco curto, né? Mas a expectativa é que a gente consiga, nesses 2 jogos, atingir a pontuação necessária e, paralelo a isso, a gente faça as observações daquilo que nós temos no elenco e façamos aí uma projeção, né, de uma ou outra mudança que se fizer necessário para que a gente tenha um time competitivo logo no início da Série C. A gente está aí com algumas imagens do Tupi no ar. Leston, você chegou na terça-feira, o que você já sentiu do time? Você acha que vai dar para melhorar o nível das atuações? Olha, o primeiro momento foi muito satisfatório, e aí eu não estou entrando no aspecto tático nem técnico, né, mas principalmente do comportamento, né? Foram 2 sessões de treinamentos e onde todos os atletas procuraram realmente desempenhar dentro daquilo que tem de melhor, porque o nível de concentração foi elevado, né, um nível de comprometimento muito grande, e isso é muito bom, isso é importante porque ajuda nesse processo, né, uma vez que quando acontecem essas mudanças no futebol, no comando, é sempre comum, de repente, parte de alguns atletas sentirem um pouco a saída de um profissional que aqui estava, né, mas realmente a recepção foi muito boa e isso nos dá a expectativa que com esse comprometimento dos atletas e com uma sequência de trabalho, nós possamos aí, já no domingo, ter um time equilibrado, um time pelo menos próximo daquilo que a gente entende ser ideal. Tá certo. E olha só, a gente tem convidado sempre você a participar aqui com a gente. A gente vai mostrar agora um vídeo enviado por um torcedor para dar as boas-vindas ao Leston, mas antes da gente mostrar essa entrevista aqui, ó. Só para lembrar, você que está em casa pode participar aqui com a gente. Grave o seu vídeo, mande a sua opinião. Pode ser uma pergunta para os nossos convidados, para os nossos comentaristas. Pode ser também a sua análise do jogo do seu time. Tá lá, viu aquela rodada? O Botafogo vacilou. Manda para a gente a sua opinião. Olha lá, ó, 8410-9434. Esse é o WhatsApp do Arena, o DDD 32. Agora sim, vamos soltar aí essa mensagem que chegou para a gente do Júnior Ayup, mais um Júnior, olha só, Fernando Júnior, Leston Júnior e agora o Júnior Ayup, pra gente, ele tá dando as boas-vindas aí, o Leston, vamos soltar aí pra gente ver isso aí. Fala galera da Alterosa, beleza? Tô aqui para te desejar boas-vindas, Leston, em toda a sua comissão, que vocês possam ter condições de realizar um bom trabalho, igual foi feito em outras equipes, e que possam alcançar o principal objetivo, que ficou com gostinho de quero mais ano passado, que é o acesso à Série B. Um abraço a todos aí e até a próxima. Pois é, tá aí o Júnior Ayup falou gostinho de quero mais. O Fernando no início do programa falou que ano passado ficou naquele quase. Esse ano, o time não é outro, os jogadores são outros, o treinador é outro.
Você acha que dá? Esse ano o torcedor pode ter expectativa de conseguir a classificação e o acesso? Olha, primeiro, né, obrigado aí ao Júnior, um abraço. Não só o elenco é outro, o treinador é outro e a competição também é outra, né? Eu não tenho dúvida que a Série C esse ano, pelas equipes que desceram da Série B e as que subiram da Série D, né, realmente o nível de exigência será muito maior esse ano do que foi o ano passado. Essa também é a tendência natural, né, uma vez que a Série C, a cada ano que passa, se torna uma competição mais valorizada, não é? Porque realmente a proximidade de uma Série B, onde o clube passa a ter uma situação, principalmente financeira, muito melhor, né? Nível de cota de televisão, patrocínios, etc. Então isso faz com que as equipes se preparem cada vez mais para essa competição. E o Tupi tem que também buscar essa situação, né? É para isso que nós estamos aqui, para que a gente possa, junto à direção do clube, procurar elaborar o melhor planejamento possível, né? No que diz respeito à montagem de elenco, no que diz respeito a uma preparação adequada, para que a gente possa, logo no início, na estreia contra a Tombense, realmente iniciar uma trajetória onde a gente possa, no final da competição, atingir o objetivo maior, que é esse conquista do acesso à Série B. Vou colocar o Fernando aqui na roda, ele está muito caladinho, está ali triste no canto dele por causa do Botafogo, mas ainda não vamos falar do seu time. Vamos esperar, né? Baseado nisso que o Leston acabou de falar, a valorização da Série C. Você entende que isso aconteceu após a criação da Série D? Com isso, ninguém quer ficar lá na última divisão, digamos assim, do Campeonato Nacional. Você acha que isso contribui para valorizar a Série C? Sem dúvida. E ainda mais é o que o Júnior falou, o gostinho do Quero Mais no ano passado, né? O Tupi ficou um passo de acesso à Série B, né? Primeira vez na história do Galo Carijó se conseguisse ter esse acesso. Então, eu acredito que o pensamento dos torcedores do Tupi estão muito mais avançados, né? Tá mais para ficar nessa expectativa de conseguir esse acesso à Série B do que voltar para a Série D, é claro. E só mudando rapidinho o assunto, Lucas, eu acho que o Leston, ele chega no momento certo, né? Se o Tupi já estava pensando em ter alguma mudança, né, no Campeonato Mineiro, não estava conseguindo vencer em casa, enfim, ainda tem algumas rodadas do Campeonato Mineiro, né? Então acho que dá tempo pro Leston poder ver como está o time de perto, né? E se precisa realmente ter alguma mudança para a Série C, se traz gente nova, se muda alguma coisa no esquema tático da equipe. Então acho que o Leston chega no tempo certo para poder ter esse tempo de poder visualizar, né? Ter essa visão mais perto da equipe e poder fazer o seu planejamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Leston, você acha que é mais ou menos por aí mesmo isso que o Fernando falou? Acaba de uma certa forma, agora não o que o Fernando falou, a minha opinião, vira uma pré-temporada de luxo esses dois jogos, para você poder sentir o time para as competições à frente, apesar de ainda ter aquele objetivo que a gente comentou de conseguir terminar na sexta colocação? Eu não posso dar essa conotação de preparação já para a Série C, né, uma vez que nós ainda temos esses objetivos, né? Mas sem dúvida nenhuma que é um ganho considerável, porque se você de repente chega em outro momento, já pós-Campeonato Mineiro, onde você, de repente, normalmente faria alguns amistosos apenas, e aí tem o peso diferente, né? O jogo treino, o amistoso, ele não tem o componente emocional envolvido, né? Então é importante também nesses dois jogos a gente observar, além da capacidade técnica individual, a capacidade também emocional do atleta, uma vez que o nível de exigência na Série C será muito alto, né? Jogos contra equipes que, assim como o Tupi, tem uma força de torcida, tem uma atmosfera quando joga em casa, então esse lado emocional ele acaba ficando sempre muito evidente. Então é realmente uma oportunidade boa nesses dois jogos para que a gente faça também essa avaliação e aí, de posse de todos esses dados, a gente possa, junto com a direção do clube, montar aí esse planejamento para a Série C. Beleza. Pessoal, bola para frente agora. Vamos falar sobre o Campeonato Carioca. No segundo bloco, a gente volta a falar sobre o Tupi. É claro que o Leston vai participar da nossa conversa. Vamos falar do Botafogo aqui do Fernando. Vem cá, chega pertinho de mim. Situação bem chata do Botafogo. A gente colocou aqui na segunda-feira o vídeo do Fernando, todo se gabando do Botafogo, que assumiu a liderança do Campeonato Carioca, mas ontem, jogando contra o Barra Mansa, tá certo, foi um jogo fora de casa, mas estava vencendo por 1-0, perdeu o pênalti e acabou cedendo o empate. Vamos ver como foi esse jogo. Em Volta Redonda, Roger Carvalho fez 1-0 Botafogo contra o Barra Mansa. O empate veio com Hudson.
Ficou assim, Botafogo 1, Barra Mansa também 1. Pois é, tá aí o Botafogo. O pênalti foi batido pelo Bill. O Bill que durante a semana já tinha feito uma firula durante os treinamentos. Fernando, conta pra gente essa firula, você que tá ali bem próximo, acompanhando seu time do coração. Feio que o Bill fez durante a semana, tira uma onda danada e ontem perde pênalti. A culpa é dele se tem alguém de mau humor aqui hoje, né? Durante a semana ele subiu, né? O goleiro do Júnior do Botafogo tá tendo essa primeira oportunidade de treinar entre os profissionais, de fazer aquela brincadeira, de bater aquele pênalti com a chuteira já solta, a chuteira sobe, o goleiro cai e ele só coloca no outro lado. Aí chegou no jogo, na hora H, deu nisso aí, né, Bill? Agora o Botafogo, só um empate com o Barra Mansa, tava ganhando de 1-0, final do segundo tempo, tudo certo, acabou cedendo o empate aí na bobeira, né? Essa bola cruzada, essa falta sempre perigosa, né, Lécio? Em direção ao gol rápido entre o zagueiro e o goleiro, acabou que o Barra Mansa conseguiu o empate aí com o Botafogo. Não quis nem ver se o Botafogo continua em primeiro lugar ou não. Fui dormir, Lucas. Só para você saber, continua, mas está com o Flamengo na cola agora. Flamengo é do Bangu, né? Os dois com 29 pontos. O Flamengo que venceu por 2-1. Daqui a pouquinho a gente começa a falar desse jogo do Flamengo também. Falar com você, Lécio, sobre essa situação. O time, quando ele tem a oportunidade de matar o jogo, tem que dar um jeito, né? Fez um gol, tinha o pênalti, um 2-0 sempre mais tranquilo, né? O futebol está muito equilibrado, né? Você vê que existe aí uma distância muito grande de pontuação entre Botafogo e Barra Mansa e mesmo assim acaba que por algum vacilo ou por 2, 3 minutos de perda de concentração dentro do jogo, você acaba comprometendo o jogo, né? Eu sempre digo que o futebol, 90 minutos, eles são sempre fracionados. Você nunca vai conseguir ser melhor do que o adversário 90 minutos. Tem aquele momento que o adversário é melhor e por isso que quando você está melhor no jogo, você tem que ter a capacidade de decisão, né? E realmente o que aconteceu com o Botafogo deve ter sido isso, porque além da questão pontuação, elenco por elenco, o elenco do Botafogo é muito superior ao do Barra Mansa. Pois é. Antes da gente ir para o nosso intervalo, aproveitar esse gancho que o Lesson deu aqui para a gente da questão do equilíbrio. O Cruzeiro ontem jogou contra o Mamoré. O Mamoré que até o final de semana estava na zona de rebaixamento, depois que venceu o Tupi lá em Patos de Minas, foi aquela situação 4-0, o Mamoré saiu da zona de rebaixamento e ontem foi jogar contra o Cruzeiro, uma partida válida aí pela 8ª rodada ainda, era um jogo atrasado do Campeonato Mineiro e o Mamoré botou pressão. O Cruzeiro só conseguiu o empate no fim do jogo e vamos ver aí a repercussão disso. O Leandro Damião, tá aí um tweet do Leandro Damião, liderança no Mineiro também. E se tem gol, tem abraço para vocês. Boa noite. Tá certo, tá aí, feliz o Leandro Damião, mas poderia estar mais se tivesse vencido o Cruzeiro. Agora assumiu a liderança do Campeonato Mineiro junto com a Caldense. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para mostrar Flamengo e Bangu, a vitória do Rubro Negro por 2-1 e também para continuar o nosso bate-papo sobre o Tupi aqui com o Leston Júnior. É rapidinho, viu? Olá, estamos de volta com a Arena Alterosa e agora para falar sobre a vitória do Flamengo com o resultado 2-1 contra o Bangu. O Rubro Negro colou lá na ponta junto com o Botafogo, os dois agora dividem a liderança com 29 pontos. Vamos ver os gols dessa partida para a gente depois comentar a repercussão desse resultado. No Maracanã, Marcelo Cirino carregou pela direita, viu Alexandro entrando na área e lançou para o atacante fazer Flamengo 1, Bangu 0. O segundo gol rubro-negro foi de Pará, tocando na saída do goleiro Márcio, 2-0 Flamengo. Almir levou 3 flamenguistas, tabelou, entrou na área e mandou de canhota no canto de Paulo Vitor. 2-1, placar final. Pois é, a gente vê aí mais uma atuação boa do Marcelo Cirino, mais uma boa atuação também do Alexandro, que volta a fazer gol. O Leston, o Marcelo Cirino, ele tá jogando um bolão, hein? Artilheiro do Campeonato Carioca, deu ontem assistência, tá sendo decisivo, hein? É um jogador realmente diferente, né? Porque tanto joga como o último homem, né? Como o atacante mais próximo ao gol, mas também é um jogador que tem uma capacidade de jogar pelo lado do campo, principalmente pela velocidade. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma grande contratação do Flamengo. E você, Fernando, queria ter no seu time?
Sem dúvida. O Jobson tá fazendo o trabalho dele, não tá deixando tanto Não, tá bem. sentir assim, uma invejinha do adversário. Vamos pensar ontem, por exemplo, o Marcelo Cirino está no lugar do Bill, né? Isso é diferente, né? Mas a gente comentou no primeiro programa, né, Lucas, o Marcelo Cirino, como desde que chegou ao Flamengo, vem desenvolvendo bom futebol, né? E combinou ele e o Alexandro, né? Que é o jogador mais centralizado, aquele jogador de área, que faz gol. Claro, tem muita técnica. O Alexandre, eu acho que a diferença dele para os outros centroavantes é a técnica que ele tem. É muito habilidoso, né, Lécio? Consegue fazer jogadas de efeito. O Marcelo Cirino sempre fica alternando, né? Os lados, protege muito bem a bola, aquele jogador de força física, está sempre cruzando para o Alexandre. Então, eu acho que a torcida do Flamengo está muito satisfeita com o ataque que tá tendo no Campeonato Carioca. Agora eu vou fazer um comentário, um desabafo, vem cá, falar sobre o Pará. Ô Pará, por que no Flamengo você está jogando bola, Pará? Por que quando você estava lá no meu Grêmio você não fazia isso, Pará? Até gol você está fazendo agora. Brincadeira comigo, né? Vamos fazer agora, sabe o quê? Vamos falar de mais uma repercussão na internet. O Alexandro, ele é muito ativo nas redes sociais e, claro, postou ontem, depois dessa vitória e mais um gol, olha lá, ó. Gostou da minha interpretação? Olha só, praticamente um ator, né? Muito feliz pela vitória e pelo gol. Passe perfeito do Sinistro. Pois é, passe perfeito do Sinistro, né? Sinistro aí é o Marcelo Cirino, um apelido aí carinhoso dado pelo Alec Gol. Realmente, tá sinistro, cara, né? A gente acabou de comentar aqui das atuações dele. Tá fazendo a diferença, né? Acho que realmente foi um grande achado vindo lá do Atlético Paranaense, né, Fernando? E é tudo que o centroavante como o Alexandre quer, né? É um jogador como o Marcelo Cirino, é quem dê assistência para o centroavante fazer gol. E é o que tem acontecido. O Alexandre sempre reverente nas redes sociais, né? No jogo passado do Clássico, ele colocou aquela fotinha dele com guarda-chuva, estava chovendo, zoação com o Vasco da Gama, e agora feliz, né, por fazer os gols, ou melhor, o gol com o passe do Marcelo Cirino. E o Pará que está substituindo bem o Léo Moura, né? Você falou do Grêmio. Fez até gol agora. Pois é. É diferente. E por falar em zoação no Clássico, o final de semana vai ter Clássico, hein? Botafogo, Vasco, e aí? Vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo para você antes do jogo. Aí quando a gente abrir o programa, a gente passa, aí vamos ver. A gente vai ser Só não vá, ó, você tem que mandar esse vídeo para mim antes do jogo, viu? Porque senão ele grava antes do jogo e só me manda esse vídeo depois do jogo. Ele grava 2, aí manda só o que deu certo, né? Não pode. Vai ter que mandar antes do jogo, hein? Na hora. Ó, seguinte, vamos ver então essa rodada do final de semana. Lembrando que hoje ainda tem jogo pelo Carioca, viu? Vasco e Fluminense ainda entram em campo hoje. Olha lá, os próximos jogos. No sábado, Bom Sucesso e Flamengo, aí o rubro-negro fora de casa. No domingo, Vasco e Botafogo, clássico, como a gente falou. E o Fluminense vai enfrentar o Barra Mansa. Lembrando que o Fluminense não está numa situação tão boa, né? Dependendo do resultado de hoje, ele pode até ter chances de voltar para o G4 no fim de semana. Mas, por enquanto, está lá fora porque está a mais de 3 pontos dessa zona de classificação. Não é uma coisa muito comum e de se esperar do Fluminense no Campeonato Carioca, pensando que, em tese, os 4 grandes deveriam estar lá na frente, né, Fernando? Verdade, mas isso é bom que... É o que o Lesson falou, né, no jogo com o Botafogo contra o Barra Mansa. Nem sempre o time que tem o melhor elenco ou que é o considerado maior, né, vai vencer ou vai estar sempre à frente da tabela. Fluminense fora de campo, né, sem comentários, o elenco que tem. Mas agora, chega dentro de campo é outra história. Se não jogar, não vai vencer. Se não fizer os famosos 3 pontos, né, dentro de campo, não vai subir na tabela. Então tem que fazer por onde. E é bom que dá oportunidade para quem realmente está fazendo por onde, né, dentro e fora de campo, que são os clubes considerados menores, de estar também tendo oportunidade à frente do Campeonato Carioca. E um exemplo dessa situação também no Campeonato Mineiro. Apesar de ontem o Cruzeiro, com o empate, ter assumido a liderança, tá lá a Caldense também, continua na segunda colocação. Vamos dar uma olhada aí na tabela de classificação do Mineiro, para a gente embasar a nossa discussão aqui. Olha só, o Cruzeiro, ele com esse empate de ontem, foi para 21 pontos, empatou com a Caldense, mas está nos critérios de desempate, ficou à frente. Em segundo lugar, Caldense. Em terceiro, o Atlético. Em quarto, Tombense. Tombense que inclusive vai ser adversário do Tupi na estreia da Série C. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ô Lesson, vê essa situação, 2 times do interior lá entre os 4 no Campeonato Mineiro, desbancando, no caso, o América, que é um time da capital, é bem interessante mesmo, né? É interessante e demonstra que o futebol mineiro viveu realmente os 2 últimos anos um momento muito especial dos grandes clubes
e os clubes de menor investimento também acompanharam essa evolução. Haja vista, hoje nós temos aí 2 clubes do interior na Série C do Campeonato Brasileiro, com perspectivas muito boas para a sequência, né? Tombense, que foi campeã da Série D o ano passado, manteve praticamente 80% do seu elenco para o Campeonato Mineiro, está fazendo uma grande campanha e é uma equipe também em potencial de disputa para a Série C, brigando também pelo acesso. Pois é, vamos agora então partir para esse assunto, a Série C. O Tupi vai estrear no dia 17 de maio, justamente contra o Tombense. Vamos lá, olha só, os 4 primeiros jogos do Tupi. Tombense Tupi, o jogo fora de casa. Tupi em Guaratinguetá, a estreia em casa, depois Guarani Tupi, depois Tupi e Madureira. Realmente começa não muito fácil a vida do Tupi, hein? Tombense está bem no Mineiro, Guaratinguetá é um time de relevância lá do interior de São Paulo, Guarani já foi inclusive campeão brasileiro, muita tradição, e o Madureira que está bem no Campeonato Carioca, né, Leston? É uma competição, como eu disse anteriormente, né? Uma competição com um nível de exigência muito alto, né? E você vai ver que vai passar esses 4 jogos e a sequência tende a aumentar ainda mais o grau de dificuldade pela capacidade dos clubes, pela tradição. Então, sem dúvida nenhuma, que será uma grande competição. Eu espero que nós possamos aí ter a felicidade e a competência de, junto com todos, fazer com que o Tupi consiga o seu objetivo. Com relação a essa questão da dificuldade, a gente vai colocar agora uma entrevista do Clóvis. Ele, que durante a apresentação do Leston na terça-feira, ele falou da questão da dificuldade da logística mesmo, né? O Tupi foi jogar contra o Campinense na Copa do Brasil e não tem condição de fretar um voo, por exemplo. É isso que o Clóvis fala. Vamos ver o que ele fala para depois a gente trazer essa discussão para a realidade da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de hoje estar com mais pontos do que eu tinha, mas a nossa expectativa é 13, 16 pontos, né? Em virtude dos confrontos que existiam e da tabela que a gente também enfrentou, que eu vou frisar de novo. Esse ano ela foi muito ruim para o Tupi, não só em relação ao Mineiro, mas em relação à Copa do Brasil também, que era o único clube que disputava, né, do interior. A gente deveria ter tido um tratamento melhor, porque nós jogamos quarta-feira lá em Alecrim, fomos enfrentar a Caldense no domingo, sem descanso, sem uma logística interessante, porque é impossível fazer isso, né? A gente não tem como fretar avião, né? Então a gente tem que seguir, né, os aeroportos normais e esse tipo de coisa ajudaria. A gente chegou lá em Poços de Caldas, que era um jogo chave, cansado, desgastado por um jogo muito importante e a federação, infelizmente, nesse sentido, não conseguiu nos ajudar. Com certeza seria esse jogo fosse adiado, a gente estaria discutindo em outras pontuações e de repente até o Felipe já estaria com a gente ainda. Olha só fazer uma correção aqui, eu falei Campinense, mas é Alecrim, né? O Tupi ganhou inclusive 2-0, eliminou a necessidade do jogo de volta pela Copa do Brasil e vai ter pela frente ou Remo ou Atlético Paranaense na segunda fase. Antes da gente falar desses adversários, vamos falar sobre essa questão que o Clóvis apresentou. A logística, ela dificulta, às vezes uma viagem longa, mesmo que na Série C seja regionalizado, joga mais os times aqui do Sudeste, alguns do Sul, mas ainda assim tem grandes distâncias. Isso dificulta para o time do interior com menor orçamento? Olha, sem dúvida, né? Primeiro porque normalmente esses deslocamentos, né, eles são feitos e dificilmente você consegue fazer uma viagem com voo direto, normalmente tem muita conexão, não é? Então tem um desgaste, porque não é só o desgaste físico, né, de você de repente passar 6, 7 horas nesse translado. Tem também a questão emocional, não é? Essas viagens, principalmente o Tupi, nós teremos somente Tombos e Madureira, que são viagens mais curtas, que fazem de ônibus, né? As demais são todas viagens mais longas e precisam ser aéreas. Tem aquela questão, alguns atletas têm aquele tabu do voo, não é? Aquele medo, aquele receio, ainda mais com esse número elevado que a gente tem tido aí de acidentes, não é? com aviões. Então, assim, realmente é um dificultador. Se nós pegarmos historicamente clubes de outras divisões, como Criciúma, por exemplo, sempre sofreu com essa questão, porque sempre tem um deslocamento maior do que outros clubes que estão mais próximos ou que estão mais numa situação mais regional, mas nós temos que ter uma capacidade de superar toda e qualquer adversidade que tenhamos aí na sequência da temporada. Tá certo. Pessoal, nosso tempo acabou, não vai dar para perguntar para o Leston o que ele prefere, Remo ou Atlético Paranaense, mas qualquer um que seja, vai ser uma parada dura para o Tupi. Antes da gente encerrar de fato, só lembrar aqui, ó, o nosso WhatsApp, 8410-9434, mande seu comentário, mande seu vídeo para participar aqui do nosso programa. Curta nossa página também no Facebook, viu?
Tá aí, ó, embaixo também, facebook.com/arenaalterosajf. Então a gente quer essa interação com vocês. Agradecer aqui a presença de vocês dois. Eston, muito obrigado, boa sorte nesse trabalho aqui também. Fernando, espero o seu vídeo no final de semana e na segunda-feira a gente comentar essa atuação, Botafogo e Vasco. Muito obrigado pela sua companhia, a gente fica por aqui. Tchau!